Como foi minha estreia em arquibancada? Pela minha lembrança, foi num feriado, se eu não me engano, dia 21 de abril, um jogo Corinthians e Portuguesa. Eu me lembro que eu fui com alguns amigos para o Pacaembu. O jogo foi 1-1, não era o que eu esperava, a primeira vez estando no estádio, achei que o Corinthians ia ganhar. E foi no início dos anos 90, 93 mais preciso. Tempo Pacaembu lotado no clássico. Portuguesa 0, Corinthians 0. Denner. Oba! Abriu um túnel no Moacir! Abriu um túnel no Moacir, Denner! E depois o Tupã matou a pau. Pau, Denner. Olha a tabela, Denner na cara do gol! Olha o Denner! Gol! Elias, olha o Marcos, penalidade máxima, Viola para a cobrança mosqueteira, expectativa no Pacaembu, hein? Veja a distância que estamos, Viola, gol do Corinthians, Viola! Salve nação, eu sou a Laine. Salve nação, eu sou o Guga. Bom, a minha estreia na arquibancada foi no ano de 2013. Foi com esse querido aqui, João. A gente trabalhava junto e eu sempre quis muito ir no estádio. E não tinha esse costume realmente na minha família. Meus pais tinham um pouco de medo que eu fosse sozinha. E aí conheci essa figura, essa alma, bendita alma que acabou me levando depois de alguns pedidos. E foi maravilhoso, foi incrível realmente estar com ele lá esse dia. Minha primeira experiência acho que foi em 1993. Sou meio tiozão já, não parece, mas foi em 93, Corinthians e Inter. Velocidade do Rivaldo. Do lado de cá, olho no lance. Quem consegue um gol, sai na frente e ganha o jogo. Olha o Corinthians, Tupã, chegou, olho no lance. Eu fui uma vez num jogo no Morumbi, com os amigos meus de carro. Aí deixa eu guardar o carro nas regiões ali. Eu flanelinha, vai Corinthians, tá. R$15. Ah, 15 tá caro, meu, o carro tem seguro e tal. A gente tem 5, né? 5, não sei o que e tal. Não, tem 5 e já era, o carro tem seguro. Vamos lá dentro do jogo, né? Dentro do Morumbi, vendo o jogo e tal, o jogo rolando, olhei pro lado, quem tava, flanelinha, eu falei, nossa, tá cuidando bem do carro, hein, mano. Você pegou o carro depois? Peguei, lógico, o carro tava lá, mas tava de boa. Só falei pra ele, mano, quando for assim, mano, só dá um salve que tá no corre do ingresso, se a gente puder, a gente fortalece. Sempre. Teve um jogo contra o Grêmio e eu não consegui o ingresso para ficar na arquibancada, tive que comprar na numerada no Pacaembu. E aí esse jogo, na época, muita gente pulava a grade que dividia as áreas do estádio. Então eu fui pular da numerada, que ficava no meio do campo, uma visão mais privilegiada ali do jogo. Mas eu sempre gostei de ficar ali na geralzona, ali junto com a galera, ou no tobogã. E aí eu fui pular o alambrado no Pacaembu. E nesse dia a polícia veio já dando borrachada no pessoal que estava pulando. Tinha bastante gente pulando sentido geral. E aí na hora que eu fui pular de cima da grade lá para descer já do outro lado, eu tava com a bermuda ficou lá no alambrado. E aí eu acabei caindo lá só de cueca e tirei a camiseta, enrolei, né, na cueca ali e fiquei até o final do jogo ali. Quando acabou o jogo, meu medo era de como que eu ia sair do estádio e a polícia me ver saindo só de cueca. Então foi uma história que marcou muito. Tava eu e um colega de trabalho que tinha ido junto comigo, ele também pulou. E a gente tava, por sorte, nesse jogo ele tinha ido de carro, e aí pra voltar foi mais tranquilo, voltei no carro dele com ele, né? Bom, uma história muito marcante pra mim foi um outro jogo que a gente foi em 2016. Vixe. Esse já foi um jogo na Arena, foi Corinthians e Linense. Sensacional, a gente, muito bom, a gente assistiu dentro da Gaviões e chegando mesmo, a gente nem tinha entrado ainda no estádio e a gente já ouviu o primeiro gol e a gente já chegou daquele jeito, né?
animadaço mesmo para poder acompanhar. Ela saiu o de restante. Diadema no dia. Foi. Só apareci. João, queria ver o jogo, tô sem ingresso. Eu falei, eu também, mas vem pra cá, pra Itaquera, a gente faz um corre aí. Aí conseguimos um ingresso, aí eu falei, olha, esse é o seu. Não, é o seu. Eu falei, você veio até aqui, se eu não conseguir o meu, você sobe e eu fico por aqui. Aparece. Não, mas aí conseguimos 2. Conseguimos 2. Entramos, já tava com... Tinha saído o gol do Coringão, né? Já tinha saído o primeiro gol. Normal da Itaquera, eu moro lá e não consigo às vezes entrar e ver com 5 minutos de jogo já rolando. Mas foi muito bom que a gente já chegou naquele... Já no clima. Já no clima, já chegamos fervendo. felizão, todo mundo muito feliz e já tava sensacional. Ali, na verdade, a gente já sabia como ia ser o restante do jogo, né? Esse que é a Foi real. da hora. E uma coisa muito importante estava acontecendo esse ano, foi o escândalo da merenda, né, do roubo da verba da merenda pelo governo do estado. E A polícia já estava, já alguns jogos antes já tinha rolado uma certa repressão da polícia militar, né? A gente já estava indo em alguns dias já fazendo protesto na frente da federação. O ruim é um escândalo surgir de um cara que sempre perseguiu as torcidas organizadas, né? Aí você vê o cara que se dizia o íntegro e o que sempre falava que torcedor organizado é tudo vagabundo, tudo, e o cara envolvido no principal escândalo de corrupção, ainda mais roubando merenda. ainda mais roubando merenda, né? Terminou o jogo, o pau fechou e, eu com medo de acertar alguma coisa nela. Não, mas o jogo em si foi muito bom, né? O jogo foi O sensacional. jogo foi goleada, foi tipo 4-0, daquele jeito, a Gaviões estava daquele jeito, tava um calorzão no dia, tipo... Arquibancada fervendo. Fervendo, foi sensacional. E aí depois no final a gente teve esse episódio, né, de repressão policial. Que já estava acontecendo, né? Principalmente quando a gente estendia as faixas, né, de protesto. Uhum. Isso aconteceu no dia mesmo, a própria Gaviões levantou várias bandeiras e entoou cantos, enfim, e gritos de ordem, guerra, né, cantos de ordem, e foi muito interessante poder participar desse processo, né, e entender como é que foi esse movimento da democracia corintiana e a história do Corinthians de sempre estar do lado do povo, né, e de sempre correr pelo certo, sempre e para sempre. É sobre um jogo contra o Curitiba, uma lembrança que eu tenho que em 2005 tinha um colega que veio fazer um estágio na fábrica onde eu trabalho e ele era engenheiro, estava se formando engenheiro, estava fazendo estágio. E aí eu comentei que eu ia muito para tudo que era jogo no Corinthians na época e aí ele falou que nunca tinha ido num estádio de futebol, que ele era torcedor do Curitiba e naquele dia o Corinthians iria jogar com o Curitiba, numa quarta-feira à noite. E aí ele perguntou se era difícil de ir, como que ele fazia, tudo mais. Eu falei que se ele quisesse ir, eu levava ele junto comigo. Então eu fui até a casa dele, a gente saiu do trabalho às 3 da tarde, né? Trabalhávamos das 6 da manhã às 3 da tarde. E aí no começo da noite eu fui na casa dele buscar ele e fomos pro jogo. Eu, meu cunhado César e esse amigo Rafael. E aí chegamos lá no estádio, aí eu levei ele até o lado lá onde que entrava a torcida adversária, ele comprou o ingresso, entrou. Só que na ida eu comentei com ele, eu falei, se o Corinthians ganhar, quando acabar o jogo você vai ter que vestir a camisa do Corinthians. E ele falou que era simpático ao Corinthians, que mesmo ele sendo torcedor do Curitiba, nunca tinha ido num estádio, nem lá no Curitiba, que era o sonho dele de ver um jogo, e que ele era muito simpático ao Corinthians, então ele foi junto com a gente no jogo. E nesse jogo o Corinthians ganhou de 3-0. E aí quando acabou o jogo a gente se encontrou de novo lá num ponto de encontro. E aí ele vestiu a camisa do Corinthians. Aí ele falou que ficou muito satisfeito de ter ido no estádio, que ele não imaginava a vibração que tinha na torcida. E que daquele dia em diante, além do Curitiba, que era o time dele de infância, ele iria ser corintiano também. Então ele falou que ia passar a torcer pro Corinthians. Na época o Tevez estava no Corinthians, o Corinthians acabou sendo campeão do Brasileiro. E nesse jogo em específico a gente assumiu a liderança do campeonato, que foi até o final. Então foi bem marcante para mim. Foi no Brasileirão de 2005 esse jogo contra o Curitiba. E aí a importância desse jogo foi que o Corinthians assumiu a liderança do campeonato e acabou se consagrando campeão, né? Foi um excelente campeonato do Corinthians. Foi aquele que teve os jogos que foram retornados
por conta de corrupção na arbitragem, e o Corinthians acabou enfiando 7-1 no Santos, e eu também estava lá no Pacaembu no dia. É uma coisa marcante que eu senti na arquibancada desse jogo é o Tevez, né? Eu estava na estreia dele, quando ele estreou no Corinthians, diversos jogos, sempre frequentei muito o estádio. Era uma vibração muito boa ver a raça daquele time, o time todo empenhado, e muito bom o time de 2005. Corinthians e Curitiba, e mais uma noite de Tevez e Florença, ou Flop, como eles preferem, combinação que no Pacaembu tem dado muito certo. O Papai Coruja explica que aqui, ele com ela, sempre dá Corinthians. Beijo de despedida e chorinho de susto, o que é que foi? Hoje ela assustou um pouquinho. Por quê? Não sei, o Roger passou a barba nela hoje. Talvez Flop nem tenha visto direito, a zaga do Curitiba também não. 4 minutos de jogo e o carinhoso Papai Tevez mostra sua fúria. 1-0. Festa com a chupeta da Flop, mas será que ela não se importa? Não, porque ela não lo usa eu. Carlito é o terror que os adversários sabem, mesmo que não se assustem. Não assustei. Então, sem susto e também sem chance, Tevez passa de novo, marca mais um e aponta para o banco. É aquele? Não, é esse, não, é esse? É, o abraço sem palavras é para o zagueiro Marinho. Não precisou falar, né? Deu pra ver que ele fez o gol e, por eu ter saído da equipe, no momento que eu tô passando, ele veio dar um apoio. A festa é para quase 29 mil torcedores. E a preocupação é do Curitiba. E se chama Tevez. Temos que procurar marcar melhor ele, né? Ficar com mais atenção. Tudo. E antes do fim, lá na frente, o Corinthians se entende. Tevez e Bobô, Bobô e Tevez e 3-0. Primeira vez que você leva um amigo no estádio é legal. Você fica naquelas, puta, o Corinthians tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar. É a primeira vez que você tá levando. Pode ser decepcionante ou não, mas pra quem tá levando, pra quem tá indo é melhor, mas pra quem tá levando também é gostoso. E é melhor ir com um amigo. Você vê o olhinho da pessoa assim brilhando. Com certeza. Nossa, que da hora, mano. Puta, o bagulho é gostoso. E faz parte da história de quem tá indo pela primeira vez também. Sempre. Isso é muito bom. Eu lembro até hoje quando meu pai me levou a primeira vez. Primeira vez que eu levei ele também na arena, subiu chorando, subiu com o neto dele no colo, nossa, foi... Isso é muito marcante, né? Só quem é Corinthians mesmo sabe. E nesse jogo em especial, assim, foi incrível, porque o jogo inteiro foi um jogo muito pegado, Corinthians, né? Mas até então tava 0-0, chegou nos 45 do segundo, Danilo sofre uma falta dentro da área, e quem chuta pro gol, quem atende esse pênalti é o nosso artilheiro mesmo. Na época. É o Guerreiro. Mas o Paulo André, bola pra dentro da grande área, pegou o Danilo em posição legal. Opa, foi pro chão, o juiz marca pênalti. O juiz marca pênalti do Lucas Claro em cima do Danilo. Na marca dos 43. Sai cartão amarelo para o Lucas Claro. O árbitro marca pênalti, o time do Coritiba fica revoltado, o torcedor do Corinthians faz festa. Guerreiro pediu a bola. Autorizada a cobrança, lá vem Guerreiro. Pé direito na bola, a batida! Gol do Corinthians! Algumas críticas aí depois, com a forma que ele saiu do Corinthians. Mas ele fez o gol aos 45 do segundo. Nada contra ele. E isso foi muito incrível, porque realmente tinha sido, né, a minha estreia na arquibancada. E com esse gol aos 45 do segundo ali deu para ter uma boa ideia de como seriam os meus próximos jogos. Pé quente. Pé quente total. Então uma coisa que me marcou muito, não só nesse dia, como nas outras vezes que eu frequentei e que eu assisti o jogo dos estádios, é ainda pouca presença feminina, né? Tá aumentando, mas precisa ser mais considerável. Com certeza. E as mulheres também torcem do mesmo jeito, também são fanáticas do mesmo jeito. E acho muito importante a gente dar luz a isso e colocar quão importante é essa representatividade feminina
na torcida mesmo e fomentar para que as outras mulheres possam ir sem medo de alguma coisa acontecer, sem medo de nenhum tipo de assédio, enfim, isso é um tipo de coisa que não existe. Lá dentro é todo mundo da paz, está todo mundo unicamente gritando e dando apoio pro time. Todos numa só voz e para apoiar o Corinthians nos 90 minutos. É fundamental o papel do torcedor na bancada. A importância dos torcedores na arquibancada, agora que voltou os jogos aí sem torcida, dá pra ver que é uma coisa muito fria, né? Fica ouvindo os gritos ali do técnico, de um pessoalzinho que tá no banco de reserva, mas sem aquela vibração da torcida, empurra o time. Faz muita diferença, principalmente pro time do Corinthians, né? É o 12º jogador mesmo. E o Corinthians, pra mim, é uma coisa assim que não tem explicação, né? Desde que eu nasci corintiano, sempre acompanhando o clube, seja pela TV, seja quando tá jogando aqui em São Paulo, que dá pra ir, quando é mando de jogo nosso, agora com essa questão de torcida única, quando eu tava tendo torcida em clássicos. Mas é uma coisa muito gostosa, desde sempre, desde quando comecei a namorar minha esposa, ela foi em muitos jogos comigo do Corinthians, né? Mundial de 2000, diversos campeonatos, finais de campeonato, ela teve a oportunidade de ir junto comigo. E meus filhos também, né? Tenho 2 filhos, os 2 desde pequenos sempre foram. Sempre procurei levar as crianças que me cercam, né? Tem uma afilhada, a Laura, que o pai dela é São Paulino, mas não frequenta estádio nem nada. Levei ela para jogo do Corinthians. Meu sobrinho Vinícius, que é São Paulino, mas já foi assistir jogo do Corinthians comigo. Então diversas crianças que às vezes os pais acabam não frequentando estádio, não sabem como é que é. Acabo levando essas crianças, muitos acabam se tornando corintiano. E é uma experiência bastante legal. Então eu acho que une muito, né? O que é o Corinthians, é muito complicado falar isso, né? Porque o Corinthians não é algo que você consegue explicar. Você vive. Você vive, é um estado de espírito, é uma entidade, é uma sensação de pertencimento muito grande. Cara, a melhor coisa que tem ou na Arena, ou no Pacaembu, qualquer estádio. Você tá entrando, na hora que você tá entrando, chegando na arquibancada, você escuta a bateria. Meu, arrepio. Só de falar já arrepia a pele. E tá fazendo falta, hein, meu? Tá fazendo falta. Esse 2020 vai ficar marcado. Assistir o Coringão sempre tava, até mesmo pela TV, você sempre tá acostumado com a arquibancada lotada. Tudo bem, nesse período, infelizmente, o futebol não deveria nem ter voltado, na minha opinião. Mas é duro ver a arquibancada vazia. Triste, né? Triste. Vamos torcer para 2021 a gente poder voltar a viver o Corinthians. Somos Corinthians, somos todos Corinthians.